Bom dia, galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aí dar sequência na apostila, beleza? Continuando aí a frente B, certo? A última aula que nós tínhamos visto era em relação à parte de estequiometria, e essa aula foi até a página 273. Então nós vamos começar agora a página 274, nós vamos falar um pouquinho sobre as reações e as equações químicas, beleza? Página 274, 275. Isso é em relação à aula número 19 da frente B, beleza? Então acompanhe aí. Bom, hoje nós vamos, como eu acabei de informar, falar um pouquinho sobre as reações químicas, beleza? Agora, eu inicio a aula perguntando o que seria uma reação química, ou o que define uma reação química, beleza? Bom, uma reação química, é quando eu tenho átomos, íons ou moléculas, se rearranjando, se recombinando para formar novas substâncias. Por quê? Vamos imaginar duas situações aqui, beleza? Eu tenho dois tipos de fenômenos. Lembra? Quais são os tipos de fenômenos que eu tenho? Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. O que seria então um fenômeno físico? Um fenômeno físico é quando a matéria não forma uma nova substância. A matéria ela não se rearranja e forma uma nova substância. Por exemplo, rasgar uma folha, quebrar um copo, certo? Amassar, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Tudo isso seria um fenômeno físico, beleza? Agora, quando eu digo que eu tenho um fenômeno químico, é justamente quando há a formação de uma nova substância. E nós só teremos a formação de uma nova substância quando os átomos sofrem um processo de rearranjo. Então, eu tenho átomos que constituem uma substância, eu coloco essa substância para reagir, essa substância faz um rearranjo de átomos e acaba formando uma nova substância. Então, aí eu tenho uma reação química, então, portanto, eu também tenho um fenômeno químico. Podemos, então, observar que todo fenômeno químico é a mesma coisa que uma reação química. Tudo bem? Beleza? Essa primeira parte? Então, vamos lá. O que seria, então, uma equação química? Uma equação química é primordial ter dois fatores. Quais são os dois fatores? Os reagentes e os produtos. Sem reagente e sem produto, não existe uma reação química. Por quê? Lembra que eu acabei de falar? Para eu ter uma equação química, eu preciso que os átomos sofram um rearranjo e formem uma nova substância. Então, eu tenho átomos que constituem um reagente. Esses reagentes sofrem um processo de transformação, vão sofrer um rearranjo de átomos para que aí haja a formação de produtos. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho numa reação. Outra coisa. Como é que eu sei quem é reagente? Como é que eu sei quem é produto numa reação química quando eles não estão escritos? Reagente e produto. Sempre olha para a seta. A seta sempre aponta para o lado dos produtos. Então, por exemplo, para onde a seta está apontando é produto. Então, nesse exemplo que eu coloquei, eu tenho carbono mais oxigênio e a seta apontada. A seta está sendo apontada justamente para quem? Para o CO2, dióxido de carbono. Então isso significa que o dióxido de carbono é o produto dessa reação, porque a setinha está sendo apontada para ele, beleza? Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui de reação química, então o que eu tenho? Carbono mais oxigênio, que reagem, fazem um rearranjo de átomos, fazem uma nova combinação de átomos e formam então o CO2, beleza? Então, por exemplo, o carbono. Eu representei aqui através de simbologias, através de bolinhas, mais ou menos como se fosse o átomo de cada um deles aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho um carboninho isolado, eu representei aqui por uma bolinha, certo? O2, aula de ligação química covalente. O oxigênio se liga por uma ligação covalente, um com o outro assim, através de uma dupla ligação, para completar o seu octeto. Então, eu tenho carbono e oxigênio. Eles reagem, fazem, formam um novo rearranjo de átomos e acabam se ligando desta nova maneira aqui, como é o CO2. Só que perceba, eu continuo tendo um carboninho aqui, aqui está o carboninho, e os dois oxigênios. O que eu quero que vocês percebam com isso? Toda reação química existe sim um rearranjo de átomos, mas os átomos que já existiam, eles continuam no final. Primeira lei de química, mais uma vez presente.
Lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, por exemplo, ó, eu tenho carbono e tenho oxigênio. Eles vão reagir, mas eu não vou criar um novo átomo e nem vou perder esses átomos que eu já tenho. Mas eles vão se transformar. Antes, o que era só carbono e o que era só oxigênio se transformam e juntos formam então o CO2, dióxido de carbono. Mas perceba, eu tinha carbono, eu continuo tendo carbono. Eu tinha oxigênio, eu continuo tendo oxigênio. Só que transformado, né, de um outro jeito, numa nova forma. Beleza? Então, toda reação química tem sim um rearranjo de átomos. Há a formação de uma nova substância, só que essa formação dessa nova substância é derivada daquela que ele partiu. Então o CO2 é derivado de carbono e oxigênio. Eu não posso, por exemplo, colocar carbono e oxigênio para reagir e formar, por exemplo, mercúrio. Porque aí eu estaria infringindo a primeira lei da química. De onde teria saído, por exemplo, o mercúrio, sendo que eu coloquei carbono e oxigênio para reagir? Então isso não pode. Beleza? Tudo bem? Então, isso aqui fica um exemplo claro de como existe um rearranjo de átomos para, né, formar uma nova substância. Bom, aqui eu passei um exemplo 2. O que seria esse exemplo 2? Aqui eu tenho, ó, agora perceba isso aqui, ó, duas moléculas de H2O, setinha, indica que aconteceu uma reação química, apontando para a formação do hidrogênio e do oxigênio. Beleza? Então, ó, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio sendo formados. Presta atenção na representação, beleza? Então, ó, são duas moléculas de H2O. O 2 aqui indica que são duas moléculas. Então, eu representei aqui mais ou menos a molécula de H2O, o oxigênio e os dois hidrogênios. Como são duas moléculas, então eu representei duas vezes essas moléculas. Essa molécula de água, faz um processo de reação e aí tem um rearranjo de átomos e há a formação de nova substância. Então, antes o que era água se transforma em hidrogênio e em oxigênio, beleza? Mas ó, perceba, eu perdi átomo ou criei átomo? Não, eu tenho hidrogênio aqui eu continuo tendo hidrogênio. Eu tenho oxigênio aqui eu também continuo tendo oxigênio. Então eu não perdi nem criei nada, mas há um rearranjo, porque só o hidrogênio sozinho é diferente de H2O juntos. Só o oxigênio sozinho é diferente de H2O juntos. Então houve um rearranjo, houve formação de nova substância. Então aqui eu tenho uma reação química, galera. Tudo bem? Beleza? Aqui são mais ou menos as representações, como eu falei para vocês. Representei as moléculas de água. Aqui eu representei como o hidrogênio se liga. Lembra? Aula de ligação covalente mais uma vez. Hidrogênio com hidrogênio, ligação covalente. Como eles só precisam aí de 2 elétrons para se estabilizar, é um hidrogênio ligado com outro fazendo um compartilhamento de elétrons. Como aqui eu tinha duas moléculas de hidrogênio, eu representei duas vezes. Aqui, ó, quando não tem nada é porque é um. Eu tenho uma molécula de oxigênio. O oxigênio se liga, né, dessa forma, né, um oxigênio no outro. Ficou faltando aqui as duas ligaçõezinhas. Deixa eu só arrumar isso daqui, beleza? Porque o oxigênio ele se liga através de uma dupla ligação. Porque aqui eu precisei dar uma apertada no espaço, mas aí beleza, ó. Então, ó, ele se liga assim. Assim seria uma maneira bem mais correta de representar. Tudo bem? Beleza? Então assim, tem que ficar combinado isso daqui. Reação química, há a formação de uma nova substância, porque há um rearranjo de átomos, é a definição. Uma reação química só ocorre quando há um rearranjo de átomos. Se não tiver um rearranjo, sem condições. E também tem que haver uma nova formação. Porque se não há uma nova formação de substância, não teria um fenômeno químico, teria um fenômeno físico. Beleza? Só que aí, vamos lá. As reações químicas, elas ocorrem de qualquer jeito, todas espontâneas, né? De qualquer forma? Não. Existe o que nós chamamos de condições para ocorrer uma reação química. O que seria uma condição para ocorrer uma reação química? Seria mais ou menos algumas coisas que auxiliam para uma reação química acontecer. Ou seria mais ou menos leis que essas reações obedecem para acontecer. Então vamos lá. Existem 3 leis que as reações químicas obedecem para acontecer. Quais são estas leis? Ponderais. Primeira lei, lei de Lavoisier, conservação de massa. Nós já estudamos. Segunda lei, lei de Proust, certo? Que é a lei da proporção definida, ou lei das constantes. Também estudamos algumas aulas anteriores. E tem a lei de Dalton, que é a combinação
de átomos, certo? Dalton West, que também estava presente na questão de representação de modelos atômicos, tudo bem? Só que além dessas 3 leis fundamentais, existem algumas condições para uma reação química acontecer. Então, além delas terem que obedecer essas leis, nós também precisamos entender que é muito importante o estado físico da matéria que eu estou colocando para reagir, certo? Só temos 3 estados físicos da matéria conhecidos até hoje, sólido, líquido e gasoso. Por que eu digo conhecidos até hoje? Porque existe um possível 4º estado físico da matéria, que é o plasma. Porém, nós ainda não temos muitas informações sobre eles, né? Sobre esse 4º estado físico da matéria. Então, ele ainda está em estudo, ele ainda está em desenvolvimento, então não tem como nós afirmarmos muita coisa. Então, nós, por enquanto, vamos ficar no estado sólido, líquido e gasoso. Interfere? Muito, muito. Por quê? Vamos supor, a água. Vocês sabem muito bem que a água pode ter os 3 estados físicos da matéria. A água sólida, a água líquida e a água gasosa, no seu estado de vapor. Beleza? Assim como todas as outras substâncias também. Agora, tem algumas coisas que a água reage melhor líquida. Tem algumas outras coisas que a água no estado sólido é mais importante, né? É melhor para fazer uma reação. Em outros casos, é melhor ter a água no estado de vapor. Então, depende da reação química que eu estou fazendo, depende do que eu desejo obter como produto, o estado físico da matéria vai interferir e muito naquilo que eu preciso chegar. Tudo bem? Bom, uma outra coisa é assim, muitas reações químicas, elas não conseguem acontecer, né? Elas não conseguem partir para um produto de uma maneira natural, espontânea. Então nós precisamos geralmente fornecer energia. E geralmente essa energia vem na forma de calor, sobre aquecimento. Então sempre que nós observarmos uma reação química com essa simbologia aqui, ó, esse triângulo, significa delta. Isso significa que aquela reação química para acontecer foi necessário aquecimento. Se tem essa simbologia em aparecendo, é porque então foi necessário aquecimento. Tudo bem? E nós também temos os catalisadores. Catalisador super importante. Todo ano cai no vestibular questão sobre catalisador. Eles adoram cobrar. Por quê? Os catalisadores, eles são de extrema importância para que uma reação química possa acontecer mais rápido. Para aumentar a velocidade, para diminuir o tempo com que uma reação ocorra. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Catalisadores são substâncias fantásticas que entram numa reação, diminuem o que nós chamamos de energia de ativação. O que seria a energia de ativação? É o caminho que uma reação química tem que percorrer até chegar no seu produto. Quando elas diminuem essa energia de ativação, é como se a reação ela encontrasse um atalho. Então, por exemplo, ó, se você for por este caminho aqui sem atalho, essa reação química demora 20 minutos para acontecer. A partir do momento que nós descobrimos catalisadores que me mostram um atalho, eu consigo fazer essa reação química cair às vezes pela metade o tempo de duração. Então, os catalisadores eles aceleram um processo de reação química. Beleza? Então, ó, nessa primeira parte, né, sobre a aula de reações químicas, é importante que fique então definido o que é uma reação química, como ela se caracteriza, o que seria uma equação química, saber que eu tenho um reagente e produto e que esses reagentes e esses produtos eles sofrem um processo de recombinação de átomos, só que eu não crio e nem perco nenhum átomo, eu apenas rearranjo, certo? Eles se transformam. E também para ocorrer uma reação química. Tudo bem? Essa foi a primeira parte. Em sequência, né, daqui a pouquinho eu volto com uma segunda parte explicando agora um pouquinho sobre evidências e as formações dos balanceamentos químicos. Beleza, galerinha? Bons estudos. Até mais.